Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem a aulinha de História. A nossa unidade 7, aí na página 2, tá escrito assim: por que migrar para o Brasil? Por quê, hein? Por que vocês acham que lá, desculpa gente, lá atrás na história, as pessoas vieram para o Brasil? Muitas delas vieram atrás de em busca de uma vida melhor, de uma situação melhor. Como eu disse para vocês, lá na guerra, na Itália, eu não lembro se foi a Segunda Guerra Mundial, perdão, meus amores, eu não lembro mesmo. O meu bisavô veio para cá, então, ele veio, primeiro, fugindo da guerra, segundo, atrás de uma oportunidade, porque na Itália as pessoas estavam passando fome, não tinham o que comer. Então ele veio para o Brasil, veio trabalhar aqui ele casou, ele viveu durante muitos anos, graças a Deus, e depois, infelizmente, né, todo mundo vai um dia, ele se foi. Mas vamos lá, virando aí para a página 4, tá? Vamos ler, espero que vocês leiam junto comigo, tá bom? Eu daqui, vocês daí? Joinha? Então vamos lá. Migração. Você provavelmente já conhece o significado de migrar. Migrar significa deslocar-se, ir de um lugar a outro, mudar-se de cidade, de região ou de país. Quando falamos sobre pessoas que se deslocam de um território para outro, costumamos usar a palavra migrante. Por exemplo, uma pessoa que morava no estado de Santa Catarina e se desloca para o estado do Rio de Janeiro, para ali viver ou recomeçar a vida, é chamada de migrante. Agora, é importante saber a diferença entre outros dois termos bastante usados quando tratamos de temas ligados à migração. Vamos lá? O verbo imigrar refere-se ao ato de entrar em um novo território, uma cidade, uma região ou um país, com o objetivo de viver nele. Já o verbo emigrar significa um movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção a outro. Aí tem, né, gente, uma gravura, um desenho, é uma obra, Navio de Emigrantes, de Lazar Segal, produzida entre 1939 e 1941. Retrata um navio repleto de pessoas saindo de um território em direção a outro. Gente, repleto parece até sardinha em lata, né? Isso daí é uma maldade. Pois é. Ficou curioso? O artista Lazar Segal, 1889 a 1957, além de pintor, foi um imigrante. Ele nasceu na Lituânia em 1898 e veio para o Brasil em 1912, aos 21 anos, onde morou definitivamente a partir do ano de 1923, depois de passar uma temporada em outros países. Na obra A Floresta e o Estrangeiro, o autor Alberto Martins, livro publicado pela editora Companhia das Letrinhas em 2000, você pode observar os desenhos e as pinturas de Lazar Segal. Virando a nossa paginazinha aí, página 5, Brasil no século XIX. Nesta unidade, você vai conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram ao Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. Esse foi o período de intenso movimento migratório para o território brasileiro. Mas o que contribuiu para a chegada dos imigrantes ao Brasil? De onde eles vinham e que marcas deixaram por aqui? Para começar a responder a essas perguntas, devemos retomar o contexto histórico brasileiro de meados do século XIX.
Você possivelmente já sabe que o regime escravista no Brasil foi extinto. Extinto aí, gente, que ele acabou, tá bom? No ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. No entanto, antes disso, houve muita luta pela liberdade dos escravizados, organizada pelos próprios escravizados e pelos abolicionistas, assim chamados por estar a favor da abolição da escravidão. Antes da abolição definitiva da escravatura, ao longo do século XIX, várias leis que pouco a pouco alteraram aspectos da escravidão foram promulgadas. Promulgadas aí, pessoal, é quando as leis são publicadas oficialmente, entendeu? Então, essa lei, ela foi promulgada no século XIX. Uma delas, de 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico de escravizados, ou seja, impediu que novos escravizados de origem africana fossem trazidos ao Brasil. Vale destacar que, mesmo com a promulgação dessa lei, o tráfico de escravizados, eu toda hora eu me perco e falo escravos, porque a gente sempre usou escravos, e agora essa palavra escravizados, né? Mas vamos lá. Da África ao Brasil continuou a ocorrer, mas clandestinamente. Clandestinamente aí é escondido, tá bom? Oculto e ilegal. E com menos intensidade. Por causa disso, o tráfico interno aumentou e os escravizados que já estavam em terras brasileiras continuaram a ser negociados e deslocados pelo território, migrando de um lugar para outro. Vamos virar a nossa página aí. Virou a página 6. Antes que vocês me perguntem, vai até a página 8, tá bom? Então, na página 6 está escrito assim, ó: mudanças no mundo do trabalho no Brasil. Após a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravizados diminuiu, de maneira que, ao longo do tempo, o número de africanos trazidos ao Brasil fosse reduzido. E as lutas a favor do fim da escravidão aumentaram, graças a Deus. Como alternativa para essa mudança na mão de obra aí, gente, é a força de trabalho necessária para realizar alguma atividade. Mão de obra, vamos supor, tem um prédio sendo construído. Lá existe uma mão de obra. Essa mão de obra são desculpa, são aquelas pessoas necessárias para realizar aquela atividade. Então, o governo do Brasil e os fazendeiros de café passaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o país. A ideia era que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras na condição de trabalhadores assalariados. Esses assalariados aí, gente, são aqueles trabalhadores que recebem um salário pelo trabalho realizado, coisa que não acontecia com os escravos, né? Eles trabalhavam trabalho forçado, né, e não recebiam nada por isso. Mal a alimentação e a moradia que, né, eles dormiam no chão das senzalas. Pois é. Substituindo o trabalho escravo. Além disso, esperava-se que tais imigrantes trabalhassem nas fábricas que estavam se instalando em algumas regiões do país. Voltando aí, onde fala que, né, trouxeram os imigrantes europeus, então, a Itália, não sei se vocês sabem, é na Europa. E o meu bisavô, ele foi um desses imigrantes que veio para o Brasil trabalhar numa lavoura também. Segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil no fim do século XIX, ou seja, entre 1870 e 1900, eram de italianos. Havia também imigrantes portugueses, espanhóis,
alemães, russos, japoneses, chineses, austríacos, turcos, árabes, entre outros. Parte desses trabalhadores se estabeleceu em São Paulo, tanto nas fazendas de café espalhadas pelo interior do estado, quanto na capital, na cidade de São Paulo. Muitos outros se fixaram nos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A partir de 1930, por meio das políticas de incentivo promovidas pelo então presidente Getúlio Vargas, a industrialização no Brasil começou a se desenvolver. Com isso, os imigrantes, em especial os italianos, tiveram papel de destaque. Toda hora tem que respirar fundo, gente, peraí. Pois não somente trabalhavam nas indústrias, como fundaram diversas fábricas em São Paulo. Essa foto aí, olha, mostra os imigrantes trabalhando em plantação de laranja na cidade de Limeira, interior de São Paulo. A imagem não apresenta data, mas é característica do começo dos anos de 1900. Desafio. Acesse o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e conheça as características e o trabalho dessa organização. Depois, debata com seus colegas a importância desse órgão para a sociedade. Então, não tem como a gente fazer um debate sobre isso. Mas, gostaria muito que vocês entrassem lá, pesquisassem sobre o IBGE, para vocês ficarem mais espertinhos, tá bom? Para vocês saberem mais um pouquinho, ok? Vamos virar a nossa página? Virando para a nossa penúltima página. Tô gostando, apesar de estar emocionada toda hora, eu tô gostando de estudar isso daí, é legal, não é? Saber do passado, dos nossos antepassados, olha só. Então vamos lá, razões para emigrar. Como vimos, os trabalhadores europeus e asiáticos com suas famílias saíram de seus países de origem e embarcaram em navios rumo ao Brasil. Eles buscavam uma nova vida por meio de oportunidades profissionais. O trabalho nas fazendas de café e depois nas indústrias que surgiram nas cidades foi o que atraiu essas pessoas ao Brasil. Porém, também havia outros fatores para que esses trabalhadores deixassem sua terra de origem. Muitos deles pretendiam fugir de guerras ou de perseguições que ocorriam em seus países. Alguns desejavam sair da situação de pobreza que se segue ao período pós-guerra em que viviam. Para essas pessoas, o Brasil... Vai ficar difícil dar essa aula. Para essas pessoas, o Brasil era visto como um lugar de esperança e riqueza, em virtude das propagandas feitas pelo governo daqui e pelo envolvimento não tão forte do país nas guerras que ocorreram no início dos anos de 1900. Pois é, gente, o Brasil, ele, graças a Deus, ele não participou dessas guerras aí mundiais. Graças a Deus. O Brasil, ele tá sempre entrando, auxiliando, assim, ajudando as pessoas que estão feridas, entendeu? Se juntam à Cruz Vermelha, aos Médicos Sem Fronteiras, para ajudar no sentido daquelas pessoas que estão sofrendo com a guerra. O Brasil não entra para guerrear, graças a Deus. Então vamos lá, ó. Essa pintura aí, o nome dele é Ângelo Tomassi, Partida dos Imigrantes, 1896. Desafio. Segundo a estudiosa Lúcia Lippe de Oliveira, a imigração é uma expressão da liberdade de movimento
mas também é um produto de escassez. Que interpretação você faz da frase de Lúcia Lippe de Oliveira? Se necessário, consulte em um dicionário o significado do termo escassez. Depois, debata o assunto com seus colegas. Escreve uma frase para a tia Valquíria, o que vocês acham? Tá bom? Tira uma foto e manda para mim, ok? Vamos lá. Página 8, última página. Café. O grupo que mais apoiava a entrada de imigrantes para trabalhar no Brasil era dos fazendeiros do café. No período em que a imigração foi incentivada, esse era o principal produto de exportação do Brasil. Pois é, pessoal, Brasil foi um dos maiores, eu acho que foi o maior exportador de café que já existiu na história. O Brasil, na época dos escravos, eram os escravos que faziam esse trabalho. Então, a partir do momento que os escravos eles foram embora dos cafezais, alguns resolveram ficar, mas outros não. Eles queriam liberdade, queriam ir embora. Os que ficaram passaram a receber por isso, pelo trabalho. Mas a maioria quis ir embora, quis deixar aquele passado para trás, né? Então, os fazendeiros, eles mandaram buscar essas pessoas, trazer essas pessoas pagando salário para eles trabalharem nas lavouras de café, que naquela época tomavam conta do Brasil. Vamos lá. As primeiras mudas de café chegaram ao país ainda no século XVIII, trazidas dos países Guiana, ou Guiana, tem gente que fala assim, e Suriname, por Francisco de Melo Palheta, um militar brasileiro, tá? As primeiras plantações de café foram feitas na cidade de Vigia, no Pará, onde ele morava. Lá, Francisco de Melo Palheta chegou a ter mais de 1000 pés de café. Nossa! Como as condições climáticas das terras brasileiras eram ótimas para o cultivo de café, a cafeicultura é o cultivo de café, tá? Estendeu-se especialmente pela Baixada Fluminense, atual estado do Rio de Janeiro, e pelo Vale do Paraíba, do Rio Paraíba. Gente, deixa eu parar aqui para contar uma coisa para vocês. Esse rio é um rio muito importante e muito querido por mim, porque ele nasce em São Paulo e ele corta uma parte do Rio de Janeiro e ele é o rio que banha a minha cidade. Lá tem a Beira-Rio, é no centro da cidade, porque ele vem cortando, né, a cidade, fica no centro, e fizeram assim um lugar muito legal, tipo um muro mais largo, onde as pessoas sentam ali, ficam pegando aquela fresquinha do rio, que vem do rio. E é muito lindo mesmo. Eu amo ficar nesse lugar quando eu vou lá. Vamos lá. Voltando aí. Região que envolve parte dos atuais estados de São Paulo, Minas e do Rio de Janeiro. Viu? Após a década de 1860, a região oeste paulista passou a contar também com grandes fazendas de café. Até 1888, os escravizados faziam todos os trabalhos nas fazendas de café, como o preparo da terra, o plantio e a colheita. No entanto, o crescimento das lavouras e o aumento das exportações, exportação aí é quando o produto é enviado para fora do país, tá? A gente produz o café aqui, depois a gente envia ele para vários lugares do mundo. Exportações do produto para mercados da Europa e dos Estados Unidos fizeram com que os fazendeiros necessitassem de cada vez mais mão de obra, como nessa época o número de escravos já havia começado a decair, quer dizer, decair aí, diminuir, né? Em virtude da intensificação aí é aumento das lutas pelo fim da escravidão, a opção foi
permitir e incentivar a entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil. Essa foto aí, ou essa pintura, é a obra A Colheita, Fazenda Santa Gertrudes, do pintor Antônio Ferrigno. Retrata uma colheita de café feita por imigrantes na cidade de Araras, no interior de São Paulo, em 1903. Gente, vocês repararam que essa aula foi muito emocionante para mim. É uma história muito bonita e triste ao mesmo tempo, né? Porque eles não vieram pra cá, assim, porque eles queriam só novos horizontes, viver em outro país, mas sim porque lá tava tendo guerra. Eu não vou me prolongar mais não, senão vou chorar de novo. Ó, gente, um beijo pra vocês, até a próxima aula, viu?